nós devemos gostar do que fazemos no nosso trabalho, isso é verdade. Mas às vezes, nem tanto. Por vezes, acabamos por ir longe demais. Vou ser mais explícito. Mas antes, Mestre! A nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Alerta! Foi eu! Tudo começa com Wallace, um homem de 38 anos que vivia no Brasil e tinha sido polícia numa das cidades mais problemáticas do país. Era daqueles indivíduos que parecem carregar uma energia estranha, uma mescla de ambição, ego e uma necessidade quase infantil de ser o centro das atenções. Estou aqui, não me estão a ver, estou aqui, parvo. Ele queria palco, queria ser visto e sentir que tinha poder. E um dia, em 1996, acordou com uma ideia que provavelmente devia ter sido ignorada e ter colocada numa gaveta para aí e esquecido que ela existisse. Decidiu criar um programa de televisão chamado Canal Livre, um programa sobre crimes. Até aqui tudo bem. Mas o Wallace não queria um programa normal. Ele queria intensidade, choque, drama. Que chocasse as pessoas de tal forma que elas ficassem: eu não devia ter visto isto, mas não consigo mudar de canal. Anda a ver isto! E conseguiu. O programa mostrava operações policiais, detenções, perseguições e até cenas que deixavam o público entre o fascínio e o desconforto. E surpreendentemente o público amou o programa. Amou tanto que em dias de futebol, vejam lá, nós estamos no Brasil, em dias de futebol algumas emissoras preferiam transmitir o programa dele. Por isso, este já devia ter sido o primeiro sinal de que algo estava fora do normal. Com sucesso, o Sr. Wallace GNU começou a expandir o conceito. De repente, o programa já tinha música, artistas convidados, mulheres a dançar e até marionetas. Sim, marionetas. Num programa sobre crimes. Era como se alguém tivesse misturado um noticiário policial, que é tão mau, com um programa infantil. Venham ver, meninos, sangue! Ah, meu Deus. E por incrível que pareça, quanto mais absurdo isto ficava, mais as pessoas viam. O Wallace sentia-se uma estrela, caminhava pelo estúdio com aquele ar de isto existe porque eu fiz. E claro, para sentir mais poder, em 1998 candidatou-se a deputado estadual e ganhou. Porque, aparentemente, apresentar um programa de crimes com marionetas era o caminho novo para o poder. Agora que um cargo político estava a pesar-lhe nos ombros e um programa de televisão também, o Wallace já não conseguia estar em todo o lado, por isso começou a mandar repórteres para os locais dos crimes e percebeu uma coisa. E aqui acendeu-se uma lâmpada na cabeça deste homem, que sempre que mostrava um crime recente, a audiência disparava. E foi aqui que ele pensou: e se houvesse mais crimes? Ou pior, e se eu soubesse exatamente onde e quando ia acontecer estes crimes? E a partir daí, a realidade transformou-se num argumento de um filme. O Wallace começou a preparar crimes para garantir conteúdo exclusivo para o seu programa. Ajuda as pessoas no lado, mas também quer matar do... Bem, enfim. Contratou pessoas para cometer estes crimes e avisou os repórteres antes da polícia. Os repórteres chegavam sempre primeiro, sabiam detalhes que não deviam de saber e, claro, isto começou a levantar as sobrancelhas de alguns polícias. Claro que a polícia começou a desconfiar. Como é que a equipa do Wallace sabia tanto? Como é que chegavam tão depressa? E porquê é que pareciam ter informações que só alguém envolvido teria? Mas enquanto isso, o público continuava a ver. O público amava e o Wallace continuava a ganhar eleições. Era como se toda a gente estivesse hipnotizada pelo espetáculo, não é? Ele repetiu a candidatura 2 vezes e venceu ambas. Ele era amado, respeitado e visto como uma espécie de herói televisivo. Herói! E ao mesmo tempo estava a manipular por detrás a realidade para alimentar o próprio programa. Mas em 2009 tudo mudou. Certo dia, um dos seus homens de confiança, o Da Costa, foi preso. Era um ex-polícia, guarda-costas ocasional do Wallace e estava envolvido em vários homicídios. E o Da Costa entrou em pânico.
Sabia que se fosse para a prisão como era um ex-polícia, não durava muito tempo. E o da Costa, o que é que começou a fazer? Contou tudo. E quando falamos contou tudo mesmo. Explicou que o Wallace mandava cometer crimes e depois os mostrava no programa, que os repórteres sabiam onde ia ser esses crimes, porque o Wallace dizia, e aquilo que parecia coincidência era afinal tudo planeado. A polícia, que já desconfiava, finalmente teve provas, e a opinião pública, claro que fez BUM! Claro que o Wallace tentou negar tudo, até disse: eu não conheço o da Costa. O problema, meus caros, é que a internet não perdoa e havia uma fotografia dos dois juntos a relaxar numa piscina. A polícia invadiu a costa do Wallace e encontrou listas com os nomes das pessoas que tinham sido executadas, e foi aí que o Wallace percebeu que o espetáculo tinha acabado. Tentou fugir, escondeu-se no campo, mas foi apanhado 4 dias depois. Ele nunca chegou a ser julgado porque acabou por morrer não muito tempo depois na prisão derivada de problemas de saúde. Meus caros, o Wallace queria fama, queria poder e queria ser o centro das atenções. E conseguiu. Mas conseguiu da pior forma possível. E é mais ou menos como acontece hoje com as pessoas que querem ser famosas. Querem ser famosas, não importa o que façam. E ele era desses. Combinava a ambição com a irresponsabilidade e transformou vidas reais em conteúdo televisivo. No fim de tudo isto ruiu. Porque, por mais que alguém tente controlar a narrativa, a verdade tem sempre um talento especial para aparecer no momento mais inconveniente. E sinceramente, se isto fosse ficção, eu diria que alguém exagerou. Mas, como é real, só me resta dizer que há pessoas que levam o conceito de dar tudo pela audiência longe demais. Especialmente quando confundem televisão com o mundo real. E se um dia vires um programa tão estranho que parece impossível, talvez seja impossível. Ou pior, talvez seja verdade. Meu Deus, está tudo louco, pá. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.